de entregar ao Senhor toda a ansiedade, e porque Deus cuida de cada um, né? Deus tem cuidado de cada um de nós. E hoje eu vou seguindo nesta linha aí. Eu quero hoje estar falando de buscar ao Senhor, né? A chegar ao Senhor. Porque aqueles que se achegam ao Senhor, aquele que se aproxima do Senhor, estes têm o direcionamento e a proteção de Deus sobre a sua vida. Por isso, a importância de nós nos achegarmos ao Senhor. E vamos ler um versículo que está no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo de número 4. Que todos conhecem, né? Versículo de número 8. Tiago escrevendo as 12 tribos dispersas de Israel, né? Ele traz essa advertência ao povo judeu, ao povo de Deus. Eu vou ler como está aqui na minha Bíblia, você acompanha como está na sua, ou aqui projetado, né? Que diz assim aqui na minha Bíblia: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém? Vamos ler de novo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Glória a Deus. Posso pedir um favor para vocês? Toda a igreja do Senhor. Então, quero que você estenda suas mãos para cá e ore pela minha vida neste momento. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Recebo esta oração que vocês fizeram, né? E creio que Deus também recebeu esta oração. Amém? Irmãos, aqui a Bíblia diz: chegai-vos a Deus. Irmão, todos nós sabemos o caminho de chegarmos a Deus, né? Nós sabemos que não existe uma aproximação se nós não tivermos contato com o outro. Não tem como eu ter amizade com o Tom se eu não tiver o contato com ele. Não tem como eu me aproximar do Tom se eu não tiver o contato com ele. Então, para mim me aproximar dele, eu preciso ter o contato dele, conversar com ele e me aproximando dele através de um relacionamento. Então, com Deus também não é diferente. Para nós nos achegarmos a Deus, nós precisamos deste relacionamento. E para nós termos esse relacionamento, como que nós temos relacionamento com Deus? Todos sabem, é através da palavra, é através da oração, é através do jejum, é através dos cultos de celebração ao Senhor. Enfim, por esses meios nós nos achegamos ao Senhor. E a Bíblia diz que nós nos achegamos a Deus e Deus se achegará a nós. Mas para Deus chegar a nós, aí você pode perguntar: mas por que Deus não chega a mim? E eu te respondo: Deus não se achega a você, porque Deus já se achegou para você. Quando Deus enviou Jesus na cruz do Calvário, Deus já se aproximou de mim e se aproximou de você. Agora cabe a mim a buscar esta aproximação diante dele. Deus já fez o que ele precisava fazer para nos trazer de volta. Agora é nós que temos que darmos esse passo para nos aproximarmos até ele. Deus deu o passo e ainda deixou tudo isso aqui, ó.
Tudo isso aqui para nos orientar de como nós devemos andar, de como nós devemos viver, de como nós podemos nos aproximar dele. Então aqui está a resposta para tudo isso. Deus nos deu o manual para que nós possamos ler ele e entender como fazer. Então, chegai-vos a Deus. É um dever nosso. Chegai-vos a Deus. E aqui o texto continua falando que devemos limpar as nossas mãos. Pilatos fez um ato simbólico deste quando foi na crucificação de Jesus. Pilato querendo absorver Jesus, livrar Jesus, mas o povo queria condená-lo de qualquer maneira. E Pilatos sai fora, pega uma bacia de água, lava as mãos e fala: eu estou livre, inocente desse sangue inocente. Então, Pilatos lavou as mãos ali, dizendo: eu não tenho nada a ver com o sofrimento deste homem. É vocês que estão fazendo isso. Então, limpar as mãos é tirar de dentro de nós a vontade de pecar, a vontade de fazer coisas erradas, a vontade de vingança, enfim, tudo aquilo que não presta. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Não devemos viver em dois pensamentos. Temos que nos decidir o que nós queremos para as nossas vidas. Lembra de Josué no capítulo 24, versículo 14, versículo 15, que ele diz para todo o povo de Israel: vocês ali estão cocheando entre dois pensamentos. Vocês estão servindo aos dois deuses ou outros deuses. Mas Josué coloca toda a congregação diante dele. E Josué fala: vocês podem servir quem vocês quiserem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não devemos andar em dois pensamentos. Nós devemos nos libertar. De uma hora estar com o Senhor e de outra hora estar sem o Senhor. Nós não devemos andar de duplo ânimo, mas nós devemos estar decididos daquilo que nós queremos. Nós só vamos conseguir buscar ao Senhor com todo o nosso coração, como a Bíblia nos ensina, quando nós tivermos esta convicção de que daquilo que nós queremos. Nós só vamos nos achegar a Deus se nós colocarmos no nosso coração: só o Senhor importa na minha vida. Só o Senhor é Deus na minha vida. E eu quero aprender um pouco aqui nesta manhã com a história de alguns reis que a Bíblia declara. O rei Asa. O rei Asa, ele pega um reino destruído, idólatra. E ele tem a missão de restaurar aquele reino. E eu quero ler dois versículos que se encontram no livro de Crônicas, Segunda Crônicas. Dois versículos no capítulo 15 de Segunda Crônicas. O versículo de número 2, o versículo de número 3, 4 talvez, que vai dizer assim: olha a maneira que Asa herdou o reino. O Espírito de Deus se levanta e fala para aquele povo, fala para Asa. O versículo 2 diz que o Espírito Santo fala para ele:
e saiu ao encontro de Asa, quem? O profeta que Deus está usando naquela ocasião. E disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto estais com ele. Preste atenção. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com o Senhor. E ele disse: e se buscardes o Senhor, e se buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, a palavra foi direcionada ao rei. A decisão está nas suas mãos. Se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Mas se vocês me deixarem, vocês serão deixados também. O versículo de número 3 diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Por quê? Porque estava vivendo num mundo de idolatria. Ele estava buscando outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Então Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Então o povo estava à deriva, porque não tinha um direcionamento. O povo não sabia para onde ir. Por quê? Porque não buscava ao Senhor, não se aproximava de Deus. Então ele estava sem destino, estava perdidos. E o versículo de número 4 diz: mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Então, irmãos, nós vemos aqui, o povo andava nos seus caminhos errantes, fazendo o que bem queria, mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, Deus é tão maravilhoso, que Ele diz: mesmo vocês andando assim, mas quando vocês se converterem e voltar para mim, vocês vão me acharem. Independente do que você esteja vivendo, independente da maneira que você esteja andando, quando vocês reconhecer que eu insisto e voltar para mim, eu vou abraçar vocês, eu vou direcionar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar livramento para vocês, eu vou ser o Deus de vocês. Então, chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Asa pegou um reino destruído, mas Asa, ele tinha os princípios de Deus na vida dele, e ele começa a arrumar o reino. E às vezes, pastor Jean, por isso que ser líder não é fácil, porque a pessoa, o líder, quando está na direção de Deus, ele não olha quem vai repreender ou quem vai disciplinar. Veja no versículo 16, que Asa teve que restituir da sua posição. Versículo 16, olha que Asa teve que restituir da posição de rainha. Uma mulher chamada Maaca. Olha só. E também a Maaca, mãe do rei Asa, a sua mãe, ele a depôs para que não fosse mais rainha. Por quê? Porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo, e Asa destruiu destruiu o seu horrível ídolo, e despedaçou e o queimou junto a ribeiro Cedron. Veja só, Asa destituiu uma posição da sua mãe, porque andava no caminho errado. Por isso, irmãos, que os líderes, os pastores, às vezes são olhados de maneira diferente, como um pastor duro, um pastor cruel, um pastor carrasco, porque tem hora que ele tem que tomar decisões, independente de quem seja.
Aqui Asa, ele tomou uma decisão contra a sua própria mãe. Por quê? Porque ele estava organizando, trazendo o povo que estava perdido, longe da presença do Senhor, para perto do Senhor. A Bíblia, se você ler aqui, esse texto aqui, do capítulo 15 ao capítulo 17, que é o ministério de Asa, ele vai, o capítulo 17, aí entra o filho dele, o descendente dele. Você vai ver o que Asa fez no ministério, ali no reino de Judá. E no capítulo 17, Asa morre, e Josafá, como algumas traduções diz, ele começa a reinar no lugar do seu pai. E aí é diferente. Josafá, ele pega um reino tranquilo, um reino alinhado, um reino que já estava caminhando na presença do Senhor. Então Josafá, ele começa tranquilo com seu reino, porque Asa, diz a Bíblia, ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. E Josafá começa a andar também nos caminhos do seu pai Asa, que destruiu todos os ídolos e trouxe o povo de volta a buscar ao Senhor. Mas a Bíblia, ela vai dizer, no capítulo 18 desse mesmo livro, que Josafá, ele faz uma aliança com um homem idólatra, o rei de Israel, Acabe. E quando Josafá faz essa aliança, se aparenteia com o rei de Israel, um rei que também andou nos caminhos dos ídolos, porque ele teve um pai chamado o rei de Israel teve um pai chamado Acabe. E Acabe andou nos caminhos da sua mulher, a Jezabel, que todos conhecem. Jezabel, ele desviou Acabe dos caminhos do Senhor. E o filho de Acabe, que reinou em seu lugar, que é chamado, o nome dele de Espera aí que eu fiz uma confusão aqui. Acabe é o rei de Israel com quem Josafá fez a sua aliança. Acabe que andou nos caminhos da sua mulher, dos ídolos, a Jezabel. E Josafá faz se aparentar com Acabe, um ímpio. Até ali o ministério, o reino de Josafá estava tranquilo. Mas quando ele faz essa aliança aqui, a vida dele vira de ponta cabeça. Por quê? Porque Acabe pede ajuda para Josafá. E quando Acabe pede ajuda, para Josafá de bom ânimo vai ajudar Josafá, vai ajudar Acabe. Presta atenção. O reino de Judá estava tranquilo, mas quando ele faz isso, Josafá sabia o caminho para agradar a Deus. Chega até Acabe. Acabe fala: Josafá, desce comigo, porque a guerra se levantou contra mim. Eu quero que você me ajude. Por quê? Porque os sírios, os adversários de Acabe, queria matar Acabe. A guerra deles não era contra Israel, mas era contra Acabe, queria destruir Acabe. E aí Acabe dá fala: você vai comigo? Aí Josafá, né? Mas vamos, não tem um profeta para que nós possamos consultar a Deus? Aí Acabe, tem os profetas aí, e os profetas começam a se levantarem, porque era tudo profetas que falavam o bem para Acabe.
Então todos os profetas se levantaram. Não vai, Acabe, porque a guerra já está nas tuas mãos. Não, a guerra o Senhor já entregou nas tuas mãos. E a guerra já está nas tuas mãos. E ali Josafá entendeu que aqueles profetas não eram verdadeiros. E ali Josafá, não tem mais nenhum profeta aqui que nós possamos consultar. Aí Acabe se levanta, tem um aí, né? Um tal de Micaías aí, mas esse aí não presta, viu, Josafá? Porque esse aí só fala mal contra a mim. Porque quem anda nos caminhos errados, irmãos, quando vem a verdade, fala, essa pessoa está contra mim. Essa pessoa não me entende. Essa pessoa, ela está falando assim porque não é ela. Porque quando a pessoa está no caminho errado, ela fica cega, irmãos. A cegueira vem sobre ela. E ele fala para Josafá. E Josafá, não, chama ele aqui então. E quando o profeta chega, o profeta fala a verdade. Quer dizer, na verdade o profeta chega falando para ele: ô Acabe, não vai, Acabe, Deus é contigo, Deus vai te dar a guerra nas tuas mãos. Mas Acabe conhecia o profeta. Acabe sabia quem era o profeta. Aí Acabe fala: ô profeta, eu já te falei que para mim fale só a verdade e que não mintas para mim. Aí o profeta, então vou te falar a verdade. Se tu for nessa guerra e tu voltar, eu não sou profeta. Tu vai morrer nessa guerra. Israel, eu vejo disperso, cada um indo para as suas casas, mas tu vai morrer. Aí Josafá, não te falei que só fala que é mal contra mim? Não te falei, Josafá, que só se levanta contra mim? Olha aí, ó, tá vendo? Prende ele, leva ele preso. A verdade dói, irmãos. A verdade é dura, mas a verdade ela cura. A verdade ela cicatriza. A verdade ela sara. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. A verdade, irmãos, não podemos fugir da verdade. E depois você lê o capítulo 18 aí, você vai ver que Acabe foi para a guerra. Mas aí Acabe foi tão sagaz com Josafá. Falou, não, ó, tu se veste como o rei e eu vou disfarçado no meio do povo. Porque Acabe sabia que o inimigo vinha atrás dele. Ainda jogou a bomba nas costas de Josafá. Josafá, ele vai. E quando chega na guerra, os inimigos vê o carro do rei e logo vai atrás dele. Aí a Bíblia vai dizer que Josafá, quando vieram a ele, Josafá clamou ao Senhor. Josafá clamou. E ali a Bíblia vai dizer que se desviaram, chegaram próximo dele e se desviaram e foram embora. Porque reconheceram que não era Acabe. Os que buscam o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor direciona. E aí, eu falei tudo isso porque chega no capítulo 20. Só para você ter ideia do que no capítulo 18, versículo de número 19, o que Deus fez para que os profetas profetizassem a favor de Acabe para subir a guerra e não contra. Porque olha o que diz a Bíblia aqui no versículo 19 do capítulo 18. Disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor disse: como quer. Por isso que os profetas enganaram Acabe, mas Deus levantou Micaías para revelar toda a verdade. E aí eu quero chegar ao capítulo de número 20. O capítulo de número 20 e o versículo de número 2. Que diz assim:
Depois que Josafá, ele se envolve com Acabe, aí a luta vem para frente, para cima dele. Aí ele começa a enfrentar algumas lutas, algumas guerras. E aqui ele se coloca diante do Senhor. Ele diz assim: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Egedim. O versículo 3: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Josafá, ele andou nos caminhos do Senhor, dos seus antepassados, Davi e Asa, seu pai. Então, quando o negócio começou a apertar, Josafá sabia aonde ele recorrer, aonde ele tinha que ir. E aqui a Bíblia diz que Josafá, quando ele viu um exército se levantando contra ele, vindo contra ele, ele reconheceu que as forças dele, com o exército que ele tinha, ele iria perder, ele ia ser derrotado, ele iria ser morto. Mas aí ele invoca o nome do Senhor, ele reúne o povo e logo ele apregoa um jejum em Judá. Irmãos, tem pessoas que quando o cinto aperta, elas correm para a presença do Senhor. Mas tem outras que quando o cinto aperta, elas se entregam. Às vezes, a dificuldade que nós temos de correr para a presença do Senhor é de reconhecermos o que nós estamos fazendo. É reconhecermos que o que nós estamos fazendo, muitas das vezes, provocado por nós mesmos. E às vezes não queremos nos arrependermos daquilo que fizemos, para nos achegarmos até a Deus. E a palavra é: chegai-vos a Deus, para que Deus chegue a nós. Deus só vai se achegar a mim se eu me achegar a Ele. Aí você pode estar se perguntando nesta manhã: mas por que então Deus envia tantas pessoas para falar comigo na hora que eu estou numa situação difícil, que eu estou afastado do Senhor, que eu estou longe dos caminhos do Senhor? Porque Jesus nos deu essa missão. Jesus, ele diz: ide e pregai o Evangelho. E Jesus não falou: pregue só para os que não conhecem o Evangelho. Não, pregue para todos. Então por isso Deus é misericordioso, e você não tem forças para buscar a Ele, mas Deus envia ainda alguém. Não é que Deus envia, mas é alguém fazendo uso da palavra de Jesus, vai até você levar uma palavra para você de misericórdia para a sua vida. Porque Jesus, ele diz que ele não veio para condenar ninguém. Não, Jesus, ele disse: eu vim para salvar. A missão de Jesus não é matar ninguém. A missão de Jesus não é fazer ninguém sofrer. A missão de Jesus é salvar, restaurar, libertar, transformar. Esta é a missão de Jesus. Mas Jesus só faz isso na vida de quem permite ser trabalhado. E aqui Acabe logo se levanta o quê? Com jejum. E aí diz o versículo 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então o segredo, irmãos, está difícil, a luta está travada, está sem direção. Busque ao Senhor. Momento que você olha que não vê uma saída,
busque ao Senhor, achegue ao Senhor, se aproxime do Senhor. É isto que nós precisamos, nos aproximarmos do Senhor. Aleluia. E veja que aqui daí para frente, se você ler, você vai ver a oração de Josafá a Deus. E naquela época, os homens de Deus que oravam muito a Deus, a oração dele era sempre recitando o quê? As palavras que o Senhor deu de promessa para eles, os livramentos que o Senhor deu para eles. Então a oração dele é muito virada nesse estilo. Se você ler, você vai ver Josafá falando dos feitos do Senhor, o que o Senhor fez, tudo bem. Agora no versículo de número 12, olha a oração de Josafá. Versículo número 12 do capítulo 20 de segundo livro de Crônicas. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Mas olha agora o que ele diz: porém os nossos olhos, aleluia, os nossos olhos estão postos em ti. Ele não sabia o que fazer, as forças deles não dava para vencer o exército que vinha contra eles. E eles reconheceram isto. A mudança nas nossas vidas, ela só vai acontecer quando nós reconhecemos o que nós estamos fazendo de errado. Não tem como a nossa vida mudar se nós não reconhecermos. O princípio da mudança da tua vida é reconhecer que o que você está fazendo não está agradando a Deus. A oração dele: mas os meus olhos estão postos em ti. Esta é a oração dele. E aí, no versículo 14, o versículo 12 que eu li aqui, o versículo 14, aí o Deus envia o Espírito Santo para falar com ele. E o versículo de número 16, olha que coisa linda: amanhã descerei contra eles, eis que sobe pela manhã, pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Ao 17: nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia, aleluia. Deus está falando: fica tranquilo. Como você reconheceu e você olhou para mim e reconheceu como teu Deus, deixa comigo. Você não vai pelejar, a peleja é minha. Eu vou pelejar por você nesta peleja. Aleluia, glória a Deus. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, quando você coloca nas mãos do Senhor, a peleja deixa de ser sua, mas a peleja passa a ser do Senhor. E você não precisa pelejar, porque o Senhor vai pelejar por você. Glória a Deus. Aleluia. A peleja não é sua, a peleja é do Senhor. Olha, e o versículo de número 23,
O versículo 22 diz: começa o tempo. Eles começam a louvar ao Senhor. O 23 diz: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Eles mesmos se destruíram uns contra os outros. Israel não precisou, o Judá não precisou guerrear, porque o Senhor, Ele falou que entregaria nas mãos dele. Então o 24 diz que entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que era corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. É isso que o Senhor faz, irmãos. Quando nós confiamos nele, quando nós nos achegamos a ele, ele faz o que precisa ser feito pelas nossas vidas. Aí ele vai dizer no versículo número 20, aleluia, ele diz no versículo número 20, cadê o versículo 20? Está aqui, ó. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis? Quando você crê no Senhor teu Deus, você estará seguro. Crede nos seus profetas e aleluia, glória a Deus. É isto, irmãos. Crede no Senhor teu Deus, estará seguro. Não é história contada para você, não. É a palavra do Senhor, é os relatos da palavra do Senhor. O que Deus fez, Ele continua fazendo nos dias de hoje. Basta nós nos achegarmos a Ele, limpar o nosso coração, limpar as nossas mãos, purificar os nossos corações, santificar-vos. É isto que Deus pede para mim e para você. A luta, irmãos, ela só é sua até você entender, reconhecer que você não consegue vencer ela. Você sabe, irmãos, talvez você já se deparou com alguns irmãos aí fora que você prega para eles desviados, e talvez você já ouviu muito isso, porque eu já ouvi. Eles usam essa expressão: ah, eu sei, irmão, eu estou me consertando, e quando eu me consertar, eu volto para o Senhor. Sabe quando ele vai se consertar? Nunca. Porque isso é uma estratégia do diabo. O diabo, ele é mestre em apontar os pecados que nós cometemos. O diabo, ele segura a gente nos pecados que nós cometemos. Ontem o apóstolo pregando, ele citou Isaías 43. Não ficar preso nas coisas antigas, e não considereis as antigas. Irmãos, quando você fica preso no teu passado, não é você que está preso, é o diabo que está te segurando ali, o diabo fechando o teu coração, para você não dar um passo à frente. Porque quando você fica preso no teu passado, que te destruiu, você não sai do mesmo lugar. Toda vez que você lembrar dele, você vai sofrer, vai te corroer, você vai chorar. Mas quando você reconhece Deus, oh Senhor, eu sozinho não consigo vencer isto. Se o teu Espírito Santo não nos ajudar, se o teu Espírito Santo não interceder por mim, eu não vou conseguir vencer. Aleluia.
Mas quando você faz esta oração sincera diante do Senhor, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, como diz em Romanos 8:26, Ele vem e nos dá força, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós conseguimos sair daquele passado que nos aprisionou por muitos anos, e nós conseguimos nos libertar e avançar para uma nova história, para um novo de Deus, para uma nova vida. E aquele passado, ele fica para trás e tudo começa novo na minha vida. Se tem uma coisa que trava qualquer cristão, qualquer servo de Deus, é a não liberação do perdão. Você não consegue se chegar a Deus, por quê? Porque quando você começa a entrar diante da presença de Deus, logo o diabo vai te lembrar: ó, o que tu fez lá atrás. Você fica preso lá atrás, irmãos, e você não consegue se achegar ao Senhor. Josafá, quando ele reconheceu isto, e ele falou: nossos olhos estão postos em ti, veio a solução dos céus. A guerra passou, deixou de ser de Josafá, de Judá, e passou a ser do Senhor. Não fique preso, irmãos, não fique vivendo raso na sua vida. Se permita aprofundar nas águas do Senhor. Se permita se achegar ao Senhor. Se permita Deus ser o Senhor da sua vida. Não de boca, mas com o seu coração. Não mostre apenas uma aparência diante das pessoas, diante do seu pastor, mas mostre o que você é de verdade. Às vezes nós conversamos com pessoas que o coração está destruído, mas ela oferece uma face de quem está tudo bem. Eu tenho uma coisa para te falar: quando você caminha por esses caminhos, quem está sofrendo é você. As pessoas que estão te ouvindo não estão sofrendo, mas você que está preso a isto, você está sofrendo dia após dia, e a sua vida não consegue andar. Se liberte nesta manhã. Se tiver alguém aqui nesta manhã que está vivendo isso, se liberte aqui nesta manhã. Eu não estou passando por isto. Então a palavra serve de advertência para você. Mas não deixe de se achegar ao Senhor. Tiago, ele é bem cirúrgico nisto. Chegai-vos a Deus. Se aproxime-se de Deus, e Deus vai se achegar a você, vai se aproximar de você. O pastor Jean sempre fala aqui, uma palavra que ele diz sempre aqui: Deus não tem filhos mais amados do que outros. Todos os filhos é amado por Deus de igual modo. Porém, tem os filhos que se aproximam mais dele, os filhos que estão mais perto dele, os filhos que têm relacionamento com ele, os filhos que não dão um passo sem falar com ele, os filhos que passam horas na presença dele, os filhos que amam estar na presença dele. E aí os filhos que apenas visitam ele, né? É como se fosse um pai que a cada ano eu vou lá visitar ele. Mas tem os filhos que convivem com ele todo dia, tá: pai, eu estou aqui, pai.
E qual a intimidade maior desse pai? É com aquele que está do lado dele ou aquele que visita ele uma vez por ano? Entenda isso, irmãos. Se você quer ser próximo de Deus, se aproxime dele, se achegue a ele. Tem um versículo que nós usamos muito para evangelismo, de Apocalipse capítulo número 3, versículo 20, que Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei, ele comigo. Aleluia. Então Jesus, ele está de braços abertos para nos receber, não só quando nós estamos bem, mas quando as coisas também não estão bem, ele está de braços abertos para nos receber também. O nosso papel, o nosso dever, e se você quer ter uma vida consolidada com o Senhor, é se achegando ao Senhor. Isaías no capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está no caminho, enquanto está perto. Busque ao Senhor, se aproxime do Senhor, mantenha este relacionamento com o Senhor, e você vai ver as coisas mudando na sua vida. Você vai ver, quando você entrar numa luta, você entrar de cabeça erguida, você entrar com o coração em paz, porque você vai entender: eu estou passando por aqui, mas o meu Deus, Ele está comigo. Daniel, quando entrou na cova dos leões, ele não entrou chorando, ele não entrou desesperado, porque ele entrou ali com a convicção: Deus está comigo, Deus vai entrar na cova comigo. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles entraram naquela fornalha, eles não entraram chorando, discutindo com o rei, brigando com o rei, mas eles entraram na certeza que o Senhor entraria com eles naquela fornalha. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles entraram, e o rei teve o privilégio de olhar para dentro do fogo e não ver mais 3 homens, mas ver um quarto lá, cuidando deles, aquela luz brilhando ao lado deles. E o rei, cai o temor sobre o rei, e ele fala: não lançamos 3 na cova, mas agora, na fornalha, mas agora eu vejo 4, e o 4 semelhante ao Filho do Homem. Aleluia. E eles andam passeando no meio do fogo. Aleluia. É assim que Deus vai fazer com você, quando você confiar nele, quando você andar com ele, quando você estiver com ele, quando você se achegar a ele. É assim que ele vai fazer contigo. Você vai colocar o pé na luta, mas Deus vai colocar o dele também. Você vai dar um passo, mas Deus vai estar contigo, porque Deus é quem vai lutar a tua guerra, a tua peleja. Aleluia, glória a Deus. Não temas, irmãos, não temas, não temas. Se você tem convicção que Deus é contigo, não temas, porque Deus é contigo. Ele te guardará, Ele te livrará das tentações, Ele te livrará das emboscadas que vier pela frente, Ele te livrará do teu caminho. Ele vai cuidar, Ele vai guardar você no momento da tentação. Ele sempre tem um escape para você. Então não temas, só creia e busque ao Senhor. Busque enquanto se pode achar. Busque, não se canse de buscar ao Senhor. Busque através da oração, busque através do jejum, busque através da leitura da palavra de Deus, busque através dos cultos, busque através das orações na igreja. Busque, mas busque ao Senhor. Não se canse de buscar ao Senhor. Quanto mais perto você estiver do Senhor, mais longe você vai estar das coisas erradas.
Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais longe de pecar você vai estar. Deus, Ele tem cuidado de mim e Ele tem cuidado de você. Mas Deus tem muito mais para mim e para você ainda, meus irmãos. Mas vamos nos achegarmos ao Senhor. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu ia pregar uma outra palavra. O pastor Pudiano falou comigo na segunda-feira. E eu estava trabalhando em cima de outra mensagem. Até quinta-feira. Eu estava trabalhando em cima da mensagem. Mas na quinta-feira Deus mudou. E foi isso que Deus queria que eu falasse com você nesta manhã. Então tome posse dessa palavra desta manhã. Se achegue ao Senhor. O Senhor, Ele está de braços abertos para ti. Talvez o Senhor possa estar, como o pastor pregou aqui na sexta-feira, com saudade de algum de vocês aqui nesta manhã. Talvez você não tenha se achegado ao Senhor e Deus está com saudade de você. Quem veio aqui na sexta-feira ouviu a palavra que o pastor pregou aqui. Saudades. Amém, irmãos? Se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos orar.